agora nós vamos falar sobre saúde aqui no Notícia da Manhã 7h45. Olha, você sabia que as complicações de uma gripe ou de uma pneumonia podem gerar uma doença pulmonar rara e grave chamada bronquiolite obliterante? É sobre isso que vamos falar hoje no nosso quadro Saúde. Você vai conhecer a história desses irmãos gêmeos que têm a doença e que precisam de ajuda, o Pedro Inácio e o João Pedro. A doença trouxe uma rotina de luta diária pela vida e eles precisam de cerca de R$20 mil por mês para custear a ida e a permanência da família em São Paulo. Acompanhe na reportagem de Christian Souza. Quando chegamos na casa dessa família, João Pedro estava bem tímido. Depois a mãe colocou uma música para tocar pelo celular. Aí ele ficou assim, bem animadinho, se movimentando bastante. O irmão gêmeo dele é o Pedro Inácio, que adora super-heróis. O Superman é o seu personagem preferido. Eu gosto de Superman, porque ele pode voar. E o Hulk? Não. Por que não gosta do Hulk? Porque ele não tem nenhum poder, só força. Pedro Inácio e João Pedro têm 6 anos de idade e uma vida cheia de batalhas. No 6º dia de nascido, João Pedro teve uma hemorragia e sofreu complicações. Hoje ele não fala, tem dificuldades em realizar movimentos, não enxerga e se alimenta por sondas. Já o irmão Pedro Inácio tinha uma vida tranquila até os 2 anos e meio. Mas aí ele adquiriu uma gripe que afetou também o João Pedro. Eles foram internados e contraíram uma infecção hospitalar, sendo diagnosticados em seguida com uma doença rara, a bronquiolite obliterante. A princípio, nós não tínhamos nenhuma noção assim da dimensão que é a bronquiolite obliterante, né? E mesmo assim já foi muito assustador, já mexeu muito com a família, porque nós passamos 1 ano no hospital, desse 1 ano, 5 meses, nós não tínhamos ainda um diagnóstico. O diagnóstico da bronquiolite obliterante foi fechado com 5 meses. Aí foi quando nós buscamos São Paulo também, e o médico daqui também ajuda muito, que é o Dr. Lopes, que acompanha eles. E a gente buscou bastante informações sobre a doença para tentar oferecer o melhor que nós podíamos aqui em Teresina, né? A bronquiolite obliterante acontece quando as células do pulmão não conseguem se recuperar após uma inflamação ou infecção, como acontece em casos de gripe ou pneumonia. As células inflamadas do pulmão, em vez de serem substituídas por células novas, morrem e formam uma cicatriz, que dificulta a passagem de ar. Na realidade, ele é uma síndrome que pode ser causada por várias situações. Uma delas é um quadro, uma bronquiolite obliterante pós-infecciosa, que ocorre após uma infecção viral, uma bronquiolite viral. Pode acontecer esse processo inflamatório persistente e uma parte dos pacientes evolui com um quadro de insuficiência respiratória grave, podendo inclusive levar a óbito. E nos pacientes que têm a função pulmonar muito comprometida, muito alterada, aí se indica transplante pulmonar, transplante de pulmão. Com a descoberta da doença, a mãe iniciou uma verdadeira luta pela vida dos filhos. Hoje eles vivem em casa e respiram com a ajuda de aparelhos. Mas para montar toda essa estrutura, a família precisa ter a cada mês cerca de R$14 mil, obtido por meio de doações. Diante das limitações de João Pedro, ele perdeu a chance de ser transplantado. Já Pedro Inácio tem apenas 20% da capacidade pulmonar. Ganhar novos pulmões é a única solução. Só que essa preparação para o transplante precisa ser feita em São Paulo. E o Pedro Inácio não pode ir sozinho com a mãe. Ela tem que levar toda a família. Daniele iniciou uma campanha nas redes sociais, na tentativa de conseguir recursos para isso. Eu peço a todo mundo que puder, que colabore, cada um da maneira que puder. A gente está aqui, eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir esse objetivo, levar para São Paulo. A nossa média de despesa lá vai ser R$20 mil por mês. Então a gente vai precisar de bastante ajuda. Não interessa que alguém vai doar R$5, R$10, quem puder mais doar uma quantidade maior. Eu acho que todo mundo fazendo um pouquinho, o que parece impossível para mim sozinha vai se tornar possível, e eu vou estar dando a oportunidade do meu filho lutar para continuar vivo. Os interessados em ajudar podem fazer doações utilizando os seguintes dados bancários: Banco do Brasil, agência 5605, dígito 7, conta 14105, dígito 4. Ou pela Caixa Econômica, agência 2004, operação 013, conta 8700, dígito 8.
Daniele também é mãe de Luiz Felipe, de 5 anos. Uma mãe que luta todos os dias para que os filhos tenham chances de ter uma vida saudável, uma vida melhor. É minha alegria. Eu acho que eles são a cor que minha vida tem hoje em dia, né? Sem eles, eu não consigo nem imaginar como que vai ser. Quem puder ajudar, né, depois pode rever essa reportagem lá no CV Play e qualquer valor, como disse aí a mãe dos meninos, será bem-vindo para essa campanha e fica a nossa torcida, né, para que tudo fique bem, que o Pedro Inácio consiga realizar o transplante de pulmão e que volte a correr, a brincar e que todos os 3 filhos da Daniele sejam muito felizes e tenham muita saúde, assim como a gente deseja sempre para os nossos filhos. Quem é mãe, quem é pai, deve saber exatamente o que ela está sentindo, né, nesse momento, tá bom?